Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Marina, eu sou monitora de Direito Civil 1 do professor Eduardo Girão. E eu e a Yalis, a gente está gravando essas videoaulas para não parar a nossa rotina de GES, de estudo e tudo mais durante esse momento de paralisação, certo? E hoje, a gente já gravou anteriormente as aulas sobre pessoa jurídica e hoje a gente vai falar sobre os bens, certo? Gente, então esse assunto ele é bem decorativo, certo? Ele é bem decorável mesmo. Tem muito conceito, não é uma matéria difícil, ela é muito conceitual. Então, se vocês puderem, assistam essa videoaula, vocês pegam um papelzinho, uma caneta, já tô aqui com a minha colinha, certo? E vocês vão anotando. Eu vou mandar no grupo resumos e as anotações na lousa também, certo? Mas se vocês puderem, peguem um papelzinho e vão anotando. Porque apesar dela ser uma matéria muito fácil, se vocês se perderem, vai ser muito difícil voltar. Vocês vão ter que recomeçar o vídeo, certo? Ou então simplesmente não estudar, né? Que vocês não vão fazer isso. Então vamos lá, gente. Eu vou falar essa parte inicial sobre bens, que é basicamente os bens considerados em si mesmo, certo? E a Yalis vai falar principalmente sobre os bens reciprocamente considerados, certo? Então vamos lá. O que acontece? Por que a gente tem essas divisões de bens? Os bens considerados em si mesmo e os bens reciprocamente considerados. Básico. Vamos ver o seguinte. Imagina que eu quero comprar um carro, certo? Então eu chego e eu vou analisar de uma primeira forma. Eu chego e eu falo assim, bem, tem esse carro aqui. Ele tem ar-condicionado, ele tem som, ele é automático, ele é assim. E eu analiso o carro todo, certo? De acordo com as minhas preferências, eu vou analisar ele sozinho. Dessa forma, eu vou estar analisando bem, considerado em si mesmo, ele sozinho, certo? Ele em um universo que só tem ele, ok? Só as vantagens e as desvantagens daquele carro. Mas se eu for comparar, eu fui numa concessionária e depois eu fui em outra, aí eu vou comparar, poxa, o carro dessa concessionária A, ele é automático, ele tem ar-condicionado, mas ele não tem som. Mas aí o carro dessa outra concessionária, ele é manual, mas ele tem som e tem ar-condicionado, certo? Então eu vou estar analisando, eu vou estar comparando. Quando a gente está comparando, são os bens reciprocamente considerados, porque a gente vai estar comparando, analisando um com o outro, certo? Nos considerados por si mesmo, não, a gente está analisando só aquele bem, ok? Então agora a gente vai começar a parte mais decoreba. Primeiro, a gente vai ver a divisão grupo por grupo, certo? Tem os bens corpóreos, tem os bens incorpóreos, os fungíveis, os infungíveis, certo? Os consumíveis, os inconsumíveis, e assim vai. Vamos começar pelos corpóreos. Gente, o que é um bem corpóreo? Um bem corpóreo é aquele que a gente consegue tocar, que a gente consegue sentir, certo? Ele é uma coisa concreta. Lembra quando a gente viu lá em português, bem no início da nossa vida acadêmica, que tem os objetos concretos e os abstratos? É a mesma coisa. Os bens corpóreos são concretos, a gente consegue tocar, a gente consegue ver, certo? Como, por exemplo, um celular, um carro, uma cadeira. A maioria dos bens com quem a gente a maioria dos bens que a gente convive, certo? E a gente tem também os bens incorpóreos. Quais são os bens incorpóreos? Os bens incorpóreos são aqueles em que a gente não consegue tocar, que eles são mais abstratos. E a gente tem, por exemplo, os direitos reais, os direitos autorais. Por exemplo, se essa videoaula aqui que eu tô gravando, eu vou ter direitos autorais sobre ela, certo? Então, se chegar o Saturnino, ele pegar essa videoaula e ele postar em outro canto, esse é meu bem, isso é minha prioridade, esse é meu direito autoral. Mas é um direito autoral incorpóreo, abstrato, tranquilo? Nos slides do professor, ele logo depois vai para os bens imóveis e os bens móveis. Mas eu vou deixar eles por último, porque eles são os mais complexos, certo? Então eu vou explicar eles por último. Então agora a gente vai pular para os fungíveis e para os infungíveis, certo? Então lembrem, anotem. Quadro A, bens corpóreos e incorpóreos. Quadro B, bens fungíveis e bens infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que eles podem ser substituídos por outros, certo? De mesma qualidade e mesma quantidade. Não vai ter muita interferência. Por exemplo, imagina que o seguinte, você chega e você me empresta uma caneta, certo? Uma caneta Bic azul comum.
E aí o que acontece? Você me emprestou essa caneta e eu perdi ela. Então eu chego pra você e falo, poxa vida, eu perdi a tua caneta, tu acredita? Mas não se preocupa não, que eu vou ali no tio da cantina e eu vou comprar uma caneta e te dou. Eu compro a caneta nova e entrego pra pessoa. É um bem fungível. Por mais que eu tenha perdido ele, eu consegui substituir ele por um outro bem de mesmo valor, mesma quantidade, mesma qualidade, tudo igual, ok? Enquanto os bens infungíveis, eles são aqueles que não podem ser substituídos por outros. Diga-se de passagem que a maioria dos bens infungíveis são também bens incorpóreos, certo? Um exemplo de bem infungível, gente. Imagina o seguinte, imagina que a sua avó, ela tem um carro, que é um carro antigo, que é o carro de estimação dela. Foi o primeiro carro dela, ela nunca trocou, ela ganhou com 18 anos e nunca trocou. E é um carro assim antigo, muito antigo, tem um valor sentimental muito grande. Aí tem um arranhão, que é o arranhão único que ela conseguiu que ela guarda, que é o arranhão de estimação dela. E é um carro muito antigo, que não tá, que a fábrica já fechou, ele não vende mais, certo? Então, se a tua avó perdesse